Gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Como a Dani comentou aqui, a gente está com uma roda, né, de RHs, né? Eu sei que aqui somos líderes em RHs. A gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada do colaborador, desde da parte de seleção, a parte do onboarding e a parte do desligamento. Então, a gente vai conversar um pouquinho, vai ter uma troca aqui com essas gerentes de RH. Vou deixar o A Dani apresentou o pessoal, mas queria que vocês se apresentassem rapidamente, por favor. Eu sou a Mayara Dalinos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mayara Dalinos, sou gerente aqui de projetos. E estou aqui com a Débora, da IMCD. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Não vou ficar de pé, tudo bem? A gente continua sentadinho aqui, dá para ver. Eu acho que é importante, né, a gente primeiro falar quem eu sou. Então, eu sou mulher, sou casada há 37 anos, tenho três filhos maravilhosos. Eu falo três porque eu tenho uma filhada que eu adotei para viver com a gente. Tenho uma gata, uma pet linda, que é o xodó da empresa, da casa. E como profissional, eu trago ainda uma trajetória de quase chegando aos 30 anos, em empresas, grandes empresas multinacionais, tanto de entretenimento, tecnologia, de serviço. E hoje, como gerente de RH, eu estou como gerente de RH, né, na MCD, que é uma empresa, é um distribuidor, é um formulador, é um provedor de serviços, de especialidades químicas e ingredientes. Estou descobrindo aí, nesses últimos 4 anos, 3 para 4 anos, eu estou descobrindo esse segmento de distribuição, que até então não era tanto do meu conhecimento. O maior desafio que a gente tem hoje na empresa é justamente as aquisições. Então, a gente passa por muitas aquisições, né? E os dois maiores desafios é realmente a cultura, né? A gente trazer todo mundo aí para uma cultura única e também para reter talentos. Um dos temas que a gente vai falar aqui. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Carmelita, gerente de RH na Natura, trabalhando especificamente como business partner de RH, né? Então, entre as áreas em que eu sou business partner da área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, que é uma área que está muito próxima aí de todo o processo de desenvolvimento de produtos. Então, para mim é um super prazer conhecer a casa, né? Conhecer vocês. Então, para mim, uma oportunidade de aproximação mesmo, né? Desse grupo de RH. Achei uma iniciativa muito, muito bacana, né? Da gente ter essa comunidade, né? É, também falando um pouco de mim, né? Eu sou casada, tenho um filho de 9 anos, o Vitor. É, tenho aí uma trajetória de uns 15 anos em recursos humanos, já passei por áreas. Comecei a minha carreira em RH na área de departamento pessoal, né? Trabalhava com folha de pagamento. E depois eu fui migrando para uma frente de desenvolvimento de pessoas, trabalhei com treinamento, desenvolvimento de lideranças e times. E depois me tornei BP, que foi uma área que eu me apaixonei, né? Porque é uma área que está muito próxima mesmo das áreas, né? Dos times. E aí, né, já trabalhei em empresas de automobilísticas, telecomunicações, e agora na Natura há 13 anos, vivendo esse mundo da beleza, da cosmética, né, que é um mundo encantador, né? Eu gostei muito quando o Guilherme falou sobre a aproximação que a gente tem, né, com o divino, né, quando a gente olha para a beleza. E na Natura a gente trabalha muito a partir disso mesmo, né? A gente olha para a cosmética num olhar de desenvolvimento do indivíduo, né? Ele consigo mesmo, ele com o mundo. Então, me apaixonei muito pelo mundo da cosmética e, novamente, estou muito feliz de participar aqui com vocês. Obrigada, Camille. Bom dia a todos. Meu nome é Selma, eu sou da gerente de recursos humanos da Fareva. A Fareva ela é um terceirista, né, de cosméticos, faz parte da cadeia, né, Dani? Nós não temos marca própria, né? Na verdade, nós produzimos para Natura, por exemplo, e para outros players aí do mercado de cosméticos, né? É uma empresa francesa, está no Brasil há mais ou menos uns 10 anos, né? Adquiriu algumas empresas na região lá de Itupeva, Louveira e Jundiaí, distante aqui da capital. Bom, falar um pouquinho de mim, eu tenho
mais ou menos, eu estava fazendo as contas, uns 20 anos já na área de RH. Comecei também com folha de pagamento, né? E aí fui evoluindo, parte de ponto, enfim, o famoso RH generalista. Hoje eu sou responsável por toda a área, na verdade, desde o processo de admissão, a demissão, enfim, treinamento e tudo dentro da empresa. Atuo fortemente como BP, né? Atuando aí com os diretores, gerentes, enfim, passo isso para o meu time também. Um dos grandes desafios na ser terceirização, né? Eu brinco que a gente recebe em terceiro lugar. Então, nós temos um grande desafio de reter talentos. Nós competimos com os grandes players. Então, eu tenho pessoas lá que nós formamos dentro. Muito rapidamente a gente perde para o nosso próprio cliente. Então, um grande desafio. É uma empresa francesa familiar, super conservadora, tem a questão de ser mulher, né, numa área de RH, tentando transformar e fazer mudanças. Então não é tão simples, né? Hoje em dia a gente está lutando aí, né, para conquistar um espaço e também empoderar as outras mulheres, né? Mostrar que realmente elas podem. Enfim, tem toda essa questão da retenção das mulheres no mercado, enfim, tem essa disputa eu quero ser mãe, ela tem que ter essa condição, a gente tem que conseguir isso, mulheres também, para que elas fiquem no mercado de trabalho, enfim, tem todo um desafio grande aí, principalmente nesse mercado de terceirização. Obrigada, Carmelita. Então, vamos começar, né, pensando na nossa jornada do colaborador, em algumas perguntas que eu preparei para vocês. Eu queria perguntar primeiro para a Débora, né? Débora, você comentou desse momento, né, de aquisições que a MCD tem passado, que a gente tem mudança, integração de culturas. Eu queria que você comentasse para a gente qual é o papel do RH e quais ações vocês têm feito isso, pensando até no que o Guilherme trouxe antes, de um ambiente feliz, né, integrado para todos. Bom, desafio de todos aqui, né, que é da área, quando a gente fala em trazer uma experiência para um profissional, você pode oferecer a mesma experiência, mas como ela vai ser percebida pelo outro, é único, né? Então, o nosso interesse sempre é oferecer a melhor experiência, a gente se arma de diversas formas para oferecer experiências, mas cada um vai perceber e vai se identificar ou não com o que está sendo oferecido. O importante e o que a gente procura fazer é ter uma base, ter uma estratégia para isso, e não ter várias ações desconexas. Porque quando você conexa ações, você cria uma relação entre uma e outra, isso vai se transformando e vai se evoluindo com o tempo. Então, por exemplo, tem que ter um ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? É a base. Qual é a base da empresa? São seus valores. Então, em tudo que você faz, os valores da empresa têm que estar embutidos na ação, né? E é uma forma de você passar o conhecimento para o outro para entender cada vez melhor como que a empresa quer atuar, né? Quer se ser reconhecida. Então, quando a gente fala assim de processos, de alguns processos, desde lá da seleção, né? Como que você embute o valor, um dos valores da empresa na seleção? Bom, simples. Integridade, ética. Você tem que ser transparente com quem você está buscando para trabalhar. Você tem que levar qual é a realidade mesmo, seja ela difícil do momento ou não, que ela tenha circunstâncias, sempre vai ter lado bons, mas também tem o lado de como está o momento da empresa. Então, a gente, desde do primeiro processo, a gente começa a embutir esse nosso valor de integridade, de ética, respeitando como? Respeitando todo e qualquer profissional, sem restrições, valorizando se é mulher, se tem uma faixa de idade maior. Eu mesma fui contratada na empresa, eu já tinha mais de 50 anos. Faz um mês a gente contratou um excelente profissional de 60 anos. Ou seja, existe espaço para tudo. Né? A nossa empresa hoje... Inclusão de todos, né? É inclusão efetivamente de todos. Mulheres, a gente tem aí no nosso grupo, 60% são mulheres do público da MCD. Né? Então, a valorização de ter um equilíbrio aí de oportunidades. Mas e em relação à liderança?
nós estamos, por volta de 20% desse público feminino é um líder, né? Vem sendo reconhecido a posição, independente de ser mulher ou homem. Temos programas de mulheres na liderança, né? É um programa global e nós tivemos a grata surpresa, indicamos, né? Todos os países indicaram, e nós tivemos 2 indicadas do Brasil que estão fazendo esse programa. Né? E é um programa que é para aumentar cada vez mais as mulheres na liderança, com foco no negócio. A gente vê, é mais comum, eventualmente, você vê mulheres em áreas de suporte, RH, finanças, né, cargos de liderança. E não, a gente quer ir além, a gente quer levar para o negócio. O público, o segmento é masculino, né? Então, tem não vou dizer que é 100% de problema, não é, mas a gente sabe que existem restrições em relação a isso. Então, é uma forma da gente empoderar também as nossas mulheres nesses programas, né? Então, como que a empresa trabalha muito diversidade mesmo, né? Estou trazendo temas de mulher, de faixa etária, enfim, mas é de uma forma geral. E assim a gente vai carregando todos os processos do ciclo, né, do colaborador, embutindo os nossos valores. Quando você chega lá numa admissão, o colaborador ele tem uma alta admissão, ele tem que cumprir prazo, ele tem que se organizar, entregar tudo bonitinho. O que a gente está falando? Na empresa, a gente tem o valor de liberdade para agir. Só que para toda liberdade para agir, você tem que ter responsabilidade. Você tem que. E isso vai se compondo e as pessoas vão entrando no modelo, na cultura da empresa, de uma forma natural, mas a gente está mostrando a cada passo o nosso valor, os nossos valores, né? Que é uma forma deles se entenderem de fato como a gente funciona. A gente trabalha muito com o respeito do indivíduo, né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo que aconteceu recentemente, que é a importância da gente dar atenção para cada público, né? Nós tivemos uma situação de desligamento, né? Que a gente tratou com o mesmo cuidado e acolhimento que a gente desde lá do início, né? E a gente criou um plano de comunicação, então a hora que acontecia, quando que o gestor falava com suas equipes para compartilhar. Porém, existiam pessoas que estavam sendo desligadas de uma das últimas empresas que a gente adquiriu, que já tem aí quase 2 anos, e que a gente sabia que ia ser muito dolorido para essas pessoas. Então, ao final da comunicação que estava planejada, eu mesma reuni esse time aí de 16, 12 pessoas, ficaram em 12, e abri o espaço. Eu expliquei o que aconteceu, eu trouxe, alguns sabiam já, outros nem sabiam, expliquei, deixei aberto espaço para as pessoas tirar suas dúvidas, se abrir o coração. O diálogo, né, Débora? Diálogo aberto, sem restrição, sem medo de falar o que a gente fez. Foi uma decisão, existia uma estratégia por trás disso, não existia corte, não existia reestruturação, eram estratégias, era competência mesmo envolvida, avaliações. E foi muito bom, porque durante aquele momento as pessoas puderam colocar para fora o que estava engasgado na garganta. E eles trouxeram coisas que a gente nem sabia. E a gente teve a oportunidade de esclarecer, de trazer à luz o que estava acontecendo, né? E esse contato, essa proximidade, essa comunicação gerou o quê? Gerou a possibilidade da gente reduzir ruído, rádio peão, insatisfação, desmotivação. Porque eles saíram dali conscientes de que, de fato, foi uma decisão, aconteceu, que eu concordo, não concordo, é uma outra situação, mas eles tiveram o seu espaço para entender. Aí vocês falam assim, poxa, mas a empresa tinha 2 anos, por que vocês fizeram isso? Por quê? Porque eles precisavam desse momento. Pela relação que eles tinham, eles vieram de uma empresa super familiar, eram pessoas que estavam juntos há 15 anos, 20 anos. Então, é lógico que ia doer de forma diferente, né? Então, assim, aquele olhar cuidadoso para cada um, né? E com isso, vai na composição do que a gente quer passar para o colaborador. A gente quer
tratar cada um como único, como especial, não é mais um número. Existem diversos momentos, né, dentro do ciclo de desenvolvimento, de vida, né, do colaborador, em que a gente tem que saber qual é a nossa base. A nossa base são os nossos valores. E com isso a gente vai criando e se conectando com as pessoas. Obrigada, viu, Débora? Melita, queria também te perguntar, a Débora falou um pouquinho aqui, né, da integração das equipes, e eu queria falar um pouquinho de equipe, desenvolvimento de equipe, de carreira. Você sabe, né, a gente é que está no público de cosmético, a gente sabe que a Natura é uma das marcas mais reconhecidas do mercado, né, por muitos profissionais conhecidas como a marca dos sonhos, né, de trabalhar. E a gente queria saber um pouquinho de como a Natura conduz o processo de desenvolvimento, é, fidelização desses colaboradores, né? O crescimento e desenvolvimento da carreira dentro, né, da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a Natura, o processo de desenvolvimento, né, na Natura, o time de RH é muito forte, assim, a gente tem uma, uma referência mesmo, né, nesse lugar do desenvolvimento. E a gente tem uma estratégia de desenvolvimento de pessoas, a gente criou, né, o que a gente chama de ecossistema de aprendizagem, né? E esse ecossistema de aprendizagem, ele tem o objetivo de habilitar competências para entregar a estratégia da empresa. Então, a gente tem uma estratégia, a gente definiu quais são as competências para cumprir essa estratégia e criamos um ecossistema de aprendizagem com jornadas de aprendizagem que vá desenvolver aí para cada colaborador essas competências. E aí esse ecossistema, ele tem ali uma arquitetura que trabalha para todos os nossos níveis. Então, desde a porta de entrada, né, desde os aprendizes, estagiários, analistas, até o nível de alta liderança, em níveis de profundidade diferentes. Então, a gente foi definindo ali a partir de, né, para um analista, ele precisa ir até este nível de desenvolvimento. Para o diretor, eu preciso trabalhar esse tipo de profundidade. E aí esse ecossistema tem ali uma composição, né, de temáticas, de conteúdos, de workshops que trabalham a partir disso com temas que são específicos, com temas que são transversais, né? Então é um quebra-cabeça ali, um mosaico de temas que a gente vai trabalhando. E aí, cada colaborador, né, tem ali a sua própria jornada, né, tem a própria jornada que vai trabalhando com temas eletivos e temas obrigatórios. A gente, como RH, faz, né, um olhar muito grande desse olhar da jornada do colaborador, né, da experiência desse colaborador na empresa. Então, a gente está fazendo justamente agora também uma atualização desta jornada do colaborador, né? Então, a gente definiu ali pontos importantes na jornada dele na empresa. Então, por exemplo, é o momento da chegada, é o momento do desenvolvimento, é o momento da performance. A gente faz uma escuta, né? Então, a gente faz pesquisa ou a gente faz rodas mesmo para escutar o colaborador sobre como anda, né, esses pontos importantes da jornada, para a gente ir evoluindo a partir disso, né? Então, quando a gente fala do processo de desenvolvimento, é uma das coisas que a gente pesquisa e do que a gente escuta, né? E a gente trabalha muito forte a liderança, né? Então, a gente trabalha muito forte a partir dos nossos líderes, a partir do fortalecimento da liderança como um vetor, tanto da cultura, né, da empresa. A gente tem ali o nosso olhar de embaixadores de cultura, então temos uma cultura definida e a nossa liderança é um vetor da cultura e do desenvolvimento dos times. E aí a gente vai, a partir do olhar de líderes muito bem preparados, para capacitar, para desenvolver, para acompanhar os colaboradores e as nossas jornadas de desenvolvimento que têm esse objetivo, né, de promover a capacitação das pessoas. E aí, cada estrutura, né, é uma gama muito grande de competências, muito capilar, né, na empresa inteira. Cada estrutura também tem a sua autonomia para definir aí os seus planos de desenvolvimento, de capacitação específicos, tá? Então, a gente tem ali um mapa de desenvolvimento que é bem amplo, assim, né? E uma das coisas que a Natura trabalha desde sempre, que isso aí é para todo mundo, é o desenvolvimento e a conexão com o negócio. Então, todo mundo que trabalha na Natura precisa entender qual é o nosso modelo de negócio, precisa entender qual é a nossa razão de existir, qual é a nossa paixão.
porque a gente tem ali como grande base, né, as nossas duas grandes paixões. A gente trabalha através disso, né? Então, a paixão pela cosmética e a paixão pelas relações. E quando a gente fala de paixão pela cosmética, a gente trabalha desde o momento do onboarding, para que as pessoas conheçam os nossos produtos. Então, eu entro na empresa, eu preciso entender, nossa, minimamente eu tenho um caiaque, eu tenho um Luna, eu tenho Ecos, eu tenho, né? E aí entender um pouco mais da história por trás dos nossos produtos. Como vocês devem saber, né? A Natura, grande forte de venda, né? De formato de venda Natura é venda direta, né? Que é através das consultoras e representantes de beleza. E a gente precisa que as pessoas, a nossa força de vendas, os nossos colaboradores, conheçam a história por trás dos produtos. Então, quando eu falo de Ecos, por exemplo, o Ecos para a Natura é mais do que um creme para passar na mão. O Ecos tem uma história por trás. Ele tem Tem um um. ecossistema, né? Exato. Então, a linha Ecos, ela trabalha em parceria com as comunidades da Amazônia, ela tem uma história de fortalecer a floresta em pé, ela tem uma história de reduzir resíduos, ela tem uma história para contar, que se eu for lá só pegar o produto na gôndola, eu não vou saber essa história. Então, a forma da gente disseminar e reverberar esta história e o que a gente quer promover de regeneração no meio ambiente, eu preciso contar essa história para as pessoas. E para quem que eu conto? Para os colaboradores, eu conto para a nossa força de vendas, eu conto desta forma. E assim eu vou reverberando e vou mobilizando mudança na sociedade. Então, a gente trabalha muito a partir disso, assim, do engajamento das pessoas, porque eu desenvolvo a competência crítica, mas eu também desenvolvo uma competência que é para a sociedade. Porque quando eu estou na Natura, eu não tenho um copinho plástico para tomar água. Ninguém tem, não tem copo plástico. A gente tem lá, cada um leva a sua caneca, e aí ou a gente distribui uma caneca para as pessoas, a gente deu uma caneca para as pessoas usarem. Então, quando eu vou para um outro lugar, quando eu venho para cá, isso já está em mim. Isso já mudou alguma coisa na minha vida. Então, o desenvolvimento é integral. Desenvolvimento integral para além do que eu faço na empresa. É a forma como eu me comporto também fora da empresa. Aceito. Mas uma prática super legal que a gente fez lá, gente, que é adote um copo, né? A gente uma vez fez essa iniciativa. Era um copo de papel reciclado. E aí tinha uma canetinha, né, do lado. Quando a gente vai fazer evento, a gente às vezes faz isso. E aí você adota aquele copo, porque você vai tomar água 10 vezes no dia, você escreve o seu nome e fica usando aquele copo. Então é uma prática super boa para reduzir o número de copo plástico no espaço. Obrigada, viu, Carmelita? Obrigada. É realmente, como a Dani comentou antes, é um ecossistema, né? Então, o colaborador tem uma família que vai também saber, que também vai prática em casa e que vai para os ambientes. Então, né, as coisas. É, obrigada pela. Falando um pouquinho agora para Selma, né? Você comentou, né, do seu serviço, da terceirista, um dos clientes está aqui, inclusive, e pegando um gancho com a palestra do Guilherme, ele falou bastante do turnover, né? Eu queria saber um pouquinho como é a empresa, né? O que vocês fazem para fidelizar o colaborador para não perder para o mercado, para não perder para os clientes ou para outros concorrentes. Legal. Eu brinco lá para não perder para a Natura. Todo mundo quer trabalhar na Natura, assim. Bom, gente, a vida do terceirista, enfim, e de empresas menores, né? Que a Natura, não sei quantas estão aqui hoje, mas é um pouquinho mais difícil, que é encaixar tudo isso que ela falou, que tem na Natura, no nosso pequeno grupo, né? Então, a nossa estrutura ela é muito menor, de RH, inclusive. Apesar de ser uma empresa grande, a Jafareva está com acho que uns 1.300, né, Ju? Mais ou menos no Brasil, 1.300 funcionários. Nós temos 3 sites, né, produtivos. E aí a gente tem que encaixar tudo isso, reter pessoas, né, ter todo esse trabalho aí por trás e olhar o lucro, né? Porque o RH ele tem que ser muito estratégico. E como você ser estratégico, olhar para o resultado, cuidar das pessoas, reter, né? E o diretor gritando ali, foi, você não pode gastar, né? Porque eu ouvi muito isso sempre, você não pode gastar.
Eu falo, poxa vida, mas eu tenho que ter alguma coisa para esses colaboradores, né? E tem uma outra coisa, lá dentro nosso slogan lá é seus sonhos, nossa paixão. Então a gente transforma sonhos dos nossos clientes. Então tem alguns como a Natura, que já vem com o produto pronto, né, mais simples, a gente faz a produção. Só que tem outros que eles estão começando no mercado e eles não têm nada e falam, eu quero alguma coisa, eu quero um perfume, eu quero um creme, eu quero desenvolver e nós temos que transformar esse sonho, né? Então eu tenho que ter pessoas muito técnicas, muito capacitadas, muito motivadas. Nós temos que investir muito em capacitação das pessoas lá dentro. É um trabalho árduo aí e não é tão simples. Mas o início disso, né, é você trabalhar, em primeiro lugar, é o respeito, né, o valor. Então, quando a pessoa entra, ele conhecer o que é a nossa empresa. Então, o que que nós fazemos? Nós transformamos sonhos. E aí eles olham as marcas lá na nossa vitrine e falam, uau, mas eu faço tudo isso? Você faz tudo isso. A gente começa a agregar valor ali. E aí o trabalho com respeito, é o clima da empresa, é olhar para as pessoas, ouvir as pessoas também, entender o que que elas querem. O acolhimento, gente, e são coisas, essas coisas que eu estou falando, a gente não gasta muito. E a gente não precisa ter equipes gigantescas, tá? São pequenas coisas, né? Ela estava falando do copinho plástico, nós agora recentemente colocamos a canequinha também, aí eles colocam o nome lá e cada um é responsável pela sua canequinha. São pequenas ações que nós fomos fazendo ao longo dos anos, que foi mudando o clima da empresa e retendo esses talentos, né? Então, hoje, o salário ele é importante, benefício também nós não temos o melhor pacote de benefício do mercado, né, os salários de acordo com o mercado, mas a gente tem um clima muito agradável, um clima de respeito, de acolhimento, onde as pessoas se sentem bem. Então, nós começamos, a unidade de Tupéva, ela foi construída, né, a unidade de Louveira foi uma aquisição, então tem uma mudança grande de cultura lá, que é implementar uma cultura fareva, uma cultura francesa. E aí, como fazer isso? Cuidando das pessoas, né? O cara que chegou, ele começou hoje na empresa, né? E é uma empresa de terceirização, é um mundo muito louco, que a gente é muito acelerado lá dentro. São vários clientes ao mesmo tempo, então eu tenho auditorias acontecendo de clientes diferentes em diversas áreas, produtos rodando diferente, então a gente tem que ter um controle muito grande, os procedimentos bem adequados. E aí essa pessoa que chega, ele se depara com aquele mundo, tem gente que fala, desculpa, gente, eu não quero isso não, eu vou embora. Só que tem pessoas que falam, gostei disso, isso aqui é uma escola, né, e eu vou aprender. Só que eu tenho que ter um outro tipo de salário, que é o salário emocional para essa pessoa. O que que é? É o acolhimento, é o cuidado com essa pessoa, é a salinha de café e deixar ele mais à vontade, é o horário flexível que nós implementamos, é ele ter a liberdade, ele saber que ele pode contar com o RH, então a porta aberta o tempo todo, né? Às vezes o meu time eles até elas brincam e o pessoal tenta com elas alguma coisa, não consegue. Pera aí que eu vou falar com a Selma, vai lá atrás de mim, né? E quer conversar comigo. Eu falo, vixe, e agora? Mas é essa proximidade com as pessoas. E essa proximidade se faz quando o RH ele conhece o seu negócio. O negócio ele não tem que estar na mão só. Lá nós temos a área de supply que eles dominam o nosso negócio. A diretoria não é. O RH precisa conhecer. Ele precisa saber onde é que está o valor. O nosso valor, por exemplo, está nas operadoras, nas auxiliares de produção. Então, eu preciso sim ouvir o pessoal do administrativo, que eu brinco que fica sentado no ar-condicionado, tá bacaninha lá, qual é a necessidade dele. Ele precisa ter o acolhimento, então as meninas recentemente criaram o kit de admissão, vão lá, faz todo um acolhimento, é bem bacana, dá o chocolatinho lá, o talento para eles. E a galera adora, tem as rodadas de reconhecimento, eles gostam bastante. Agora tem os cartõezinhos, que um reconhece o outro, o seu valor de acordo com os valores da empresa, bacana. Só que eu tenho a operação, que são pessoas que têm, recebe ali por mês seu salário líquido de, sei lá, 1.000, 1.200 reais. São mulheres arrimo de família, né? Como acolher essas pessoas? Porque elas estão lá embaixo, né? No meio de 600 pessoas. E aí é muito importante o RH ouvir essas pessoas, ir lá escutar, né? Bem o que o Guilherme falou, a tal da escutativa que a gente faz muito pouco.
né? Entender o que essas meninas precisam. E o RH precisa conhecer o seu negócio. E aí, como eu fiz isso? Indo na fábrica, conversando com as pessoas, né? E chegou num dado momento que o pessoal de operação falava assim para mim, Selma, ó, minha linha tá parada porque eu não consigo colocar o elastiquinho aqui no perfume, né? Os perfumes vêm com os, a gente chama de penduricalhos lá, que eles têm que pôr de enfeite, elas não conseguiam colocar. Mas por quê? Porque eu estou usando luva, né? Aí eu falo, puxa vida, mas isso aqui está me atrapalhando, Selma, eu não consigo produzir. E aí eu voltava para a reunião de gestores e falava assim, gente, eu via eu brinco, né, os engenheiros de plantão debatendo lá as técnicas deles. E a linha tá parada, não tem OE, a Natura vai gritar com a gente que não vai entregar. Eu falava, gente, desculpa por existir, eu sou o RH aqui, tá? É bem assim mesmo que eu falo. Desculpa por existir, eu tô aqui. Sabe o que que as meninas estão reclamando? Vocês foram lá escutar? E aí, não escutei. Então, só tirar a luva. Pode tirar a luva nessa parte da linha? Se você tirar a luva, ela vai conseguir produzir mais rápido. Elas deram essa ideia. E aí os engenheiros, é só isso? Putz, é só isso. Eles iam lá e tiravam. Como é que você sabe? Eu falei, porque eu escutei. É só isso. Simples assim. Então, Eu estive lá, eu estive lá. É realmente sei. uma forma de reter no nosso mundo, né, que é um pouco mais difícil, sendo os salários não tão elevados, os benefícios também, o pacote de benefícios, é realmente essa escuta, esse acolhimento, essa atenção, conhecer a proximidade, conhecer as pessoas, né, entender a dor delas. Né? E eu falo muito isso para o meu time, que assim, ninguém está com uma arma na cabeça para vocês trabalharem em RH, e para os líderes também, ninguém está com uma arma na cabeça falando para você ser líder. Então, se você escolheu ser isso, saiba que você tem uma missão aí, né? Então, assim, por mais, como ele falou, que você tem os seus problemas, e todos nós temos aqui uma vida em casa, né? Eu brinco logo da minha mãe de 80 anos que dá um trabalho danado, eu tenho que chegar lá com sorriso e às vezes eu deparo com uma senhora que ela acabou de ser espancada pelo marido e ela tá chorando na recepção e todo mundo trava, fala, e agora, o que que eu faço? Né? E da mesma forma, estou falando de uma operadora de linha, da mesma forma que nós temos pessoas da área administrativa, cargos de analistas, até gerentes mesmo, que precisam só de uma escuta, né, de um ouvido. E aí, com tudo isso, junto, a gente consegue fazer a retenção das pessoas. Ontem nós acabamos de comemorar, fizemos uma festa de 10 anos, eu estava com 130 colaboradores, com 10 anos de empresa, então, o nosso turnover é super baixo, né? Apesar de ser uma terceirização, tenho muito orgulho disso. E as pessoas gostam de trabalhar lá, elas se sentem bem. E eu brinco com alguns que eu falo, às vezes quando tem esses eventos, eu falo, eu tô vendo essas carinhas aqui, hein? O dia que essas começarem a ir embora, eu tenho um grande problema, eu não tô fazendo o meu trabalho direito. Né? E é com pouco que você faz isso, com bem pouco. Legal, legal. Eu lembro que na nossa reunião, antes de brainstorm, você comentou, eu escuto até se o arroz está salgado ou não, eu vou lá, então isso é importante. A minha equipe escuta o tempo todo que o feijão tá salgado, né? O arroz, a carne tá dura, e aí elas têm que ir lá no refeitório e eu brinco que às vezes a gente tá assim, tá discutindo, fechando o budget, discutindo EBITDA lá de não sei quantos milhões, e o arroz tá salgado lá no refeitório, gente, alguém tem que ir lá acudir que o arroz tá salgado, né? Assim. Legal, obrigada, Selma. E como, né, parte da fala do Guilherme, parte da sua fala, nós escolhemos, né, ser líderes e ser RH, né? Então, eu sei que isso vem com responsabilidade mesmo de acolher as pessoas que muitas vezes não têm esse acolhimento, né, às vezes em casa, esse suporte em casa. Então, é papel do RH ser estratégico, mas principalmente olhar para a equipe, olhar para as pessoas. E eu queria perguntar agora para vocês, né? Pensando, amanhã a gente vai abrir o jornal, né? Tem uma manchete. E o que vocês gostariam de ler, né? Primeiro para a Selma, o que você gostaria de ler de manchete sobre o RH da sua empresa? Uau. Ai, ai, ai. Pergunta, né, Ju? Gente, eu gosto muito, assim, dessa coisa das pessoas se sentirem bem, né, do reconhecimento, do acolhimento. Então, eu gostaria de realmente ouvir de um RH que faz a diferença, principalmente na vida das pessoas.
porque eu acho que ali, é claro, é uma empresa, a gente visa lucro, mas eu acho que quando você consegue ouvir de uma funcionária, como eu ouvi ontem, por exemplo, "Pô, obrigado, olha, você fez aquilo, meu filho conseguiu, né? Você me ajudou." Ah, tem algo a mais aí. Então, assim, o RH que faz a diferença, mas não só no profissional, no âmbito de empresa, Resultado, no né? resultado, sim, mas na vida das pessoas, né? Então, quando eu olho, eu vejo algumas pessoas crescendo, as operadoras que vêm para a área administrativa, elas. Uma falou assim para mim, Selma, eu acho o máximo, agora que eu estou sentada aqui no ar-condicionado, e eu falo assim, gente, eu não acredito que o sonho dela era sentar aqui na sala, assim, sabe? E Muito, né? Um muito para crescimento ela. grande. É muito, muito legal. E ela falou assim, ó, porque eu vou fazer a faculdade e tal, e aí, você acha que vai dar certo? Eu falei, não, faz, vai lá. Então, é isso. Acho que eu gostaria que o nosso RH amanhã fizesse realmente a diferença na vida dessas pessoas e elas continuassem evoluindo. Obrigada, Selma, pela sua contribuição. Mesma pergunta. Eu concordo com a Selma, assim, eu acho que as pessoas tivessem essa percepção de que o RH consegue contribuir para a evolução mesmo, né, dela enquanto indivíduo, enquanto pessoa, gerando prosperidade na vida, né, gerando felicidade. É, eu acho que é muito, muito desse lugar, assim, né, a gente, como todo mundo precisa trabalhar, né, todo mundo tem aquela demanda, mas que a gente consiga ter um pouco mais de acolhimento e felicidade e a empatia e compaixão no ambiente de trabalho, né? Que a gente é muito mais, né, do que um profissional. É, vocês sabem que uma coisa que eu acho que apesar, né, a Natura não é uma empresa perfeita, não. Assim, a gente tem muitos problemas, muitas dificuldades, muito trabalho, muito estresse também. Mas tem uma coisa que eu acho que eu tenho muito orgulho quando eu vejo acontecendo na Natura, que eu acho que esse é uma das coisas que eu gosto de ver quando eu vejo, quando as pessoas saem da empresa e sabe quando a gente vai no LinkedIn, posta, todo mundo que sai da Natura, não sei se vocês já repararam, posta assim muito agradecimento, muita gratidão pelo encerramento do ciclo e pela história que percorreu, né? Então acho que esse é um motivo de muita satisfação que eu vejo assim, de que as pessoas realmente, é, obviamente, estão tristes, né, pela saída, pelo encerramento do ciclo, mas ao mesmo tempo estão gratas pelo que elas viveram, né? Então, acho que essa celebração dessa relação que a pessoa tem com a empresa é um grande valor para a Natura. Eu acho que isso deveria ser uma prática, assim, da gente celebrar essa relação independente da relação profissional que a gente tem, né? Deveria ser a manchete, né? Deveria ser a manchete, né? Você sabe que eu queria até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, né, recentemente, que eu acho que foi bem legal, assim, a gente celebra tempo de relação para as pessoas, né, faz ali, comemora o tempo de relação e tudo mais, e para a nossa força de vendas, que fica muitos anos na empresa, a gente geralmente também faz um evento, quando a pessoa está para se aposentar, faz um evento bacana. E esse a gente fez também um trabalho para algumas pessoas que foram desligadas, que tinham mais de 15 anos de casa, que a gente chamou de honraria, né? Que é um evento mesmo para agradecer essa história, essa mais de uma década junto, né, de relação. A pessoa construiu a vida com a gente construiu a vida com ela contribuiu com a empresa contribuiu com ela. E aí a gente fez esse momento mesmo para dizer muito obrigada por esse tempo que você teve com a gente, né? E entregar a nossa rosa branca, que é um símbolo que a gente entrega para o colaborador. Nosso fundador foi até lá, né? Então, eu acho que a gente vê aquele profissional como parte, né, importante da contribuição da empresa, né? Eu não gosto muito quando a gente fala assim, ai, nossa, tem que agradecer porque a empresa, porque eu estou aqui, né, na empresa. Não, acho que são as duas coisas. A empresa também quer agradecer porque tem profissionais muito bons que estão lá contribuindo para o sucesso dela, né? Então, acho que É a troca, é a né, troca, Carmelita? exatamente. Legal. Mesma pergunta para você, É, Débora Manchete. eu acho que a gente tem, é lógico, o RH sempre quer fazer uma diferença na vida das pessoas, eu acho que a gente tem embutido esse papel, né? É, hum, mas além de fazer a diferença, eu acho que uma boa manchete seria que o RH facilitou a evolução, trouxe oportunidades para eu me conhecer, para eu encontrar o meu caminho, para eu ser feliz também. Porque a gente se preocupa tanto em gerar felicidade, o melhor ambiente, mas às vezes nem as próprias pessoas não sabem o que elas querem, né? Elas não sabem, elas estão em busca de algo. Então, o RH, ele é o facilitador. Ele vai trazendo oportunidades para as pessoas se apropriarem, se conhecerem, buscarem
de fato, o que faz eles felizes, né? Porque se eles não souberem, nem eles souberem o que faz feliz, onde eles querem estar, vai ser na MCD, vai ser na Natura, vai ser em qualquer empresa, eles vão ser eternamente insatisfeitos. Então, o RH, eu entendo, tem esse papel de oferecer formas para as pessoas se conhecerem, buscarem de fato o que faz eles felizes. Porque se eles estiverem felizes, eles vão estar felizes em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode ser o pior ambiente, mas eles estão felizes, ele vai ser feliz naquele ambiente porque ele escolheu estar naquele ambiente. Ele fez a escolha. Na IMCD, a gente promove isso, né, de trazer oportunidades para as pessoas conhecerem seu momento, conhecerem as suas competências. Eu tenho que dizer aqui, e aqui até agradecer a Linus, a gente tem um programa no onboarding dos colaboradores na IMCD, em parceria com a Linus, onde existe um programa de acompanhamento dos primeiros 90 dias dele, que é crítico para quem chega na empresa. É mudança. E aí, esse trabalho é feito com quem está chegando, envolve a liderança. Existem os momentos com o líder, existe o momento com o colaborador que está começando, e existe o momento com os dois, de alinhamento, de entendimento. Então, esse período, né, esses primeiros 90 dias, são cruciais para quem está chegando e para quem está recebendo. Né? A gente tem circunstâncias que o gestor precisa entender melhor, e aí ter um facilitador para acompanhar esse processo é muito bom. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está oferecendo formas das pessoas se integrarem, conhecerem o que está sendo esperado delas, o que elas estão podendo oferecer, o que elas não estão. Esse ano, a gente tem um programa, assim como, né, a Carmelita trouxe, né, do programa de desenvolvimento, a gente tem investido muito em desenvolver liderança, porque eles são os nossos embaixadores. O RH não faz as coisas sozinho, ele precisa de braços. E os maiores braços que eles têm são os gestores. Então, a gente investe muito no desenvolvimento da liderança, mas também a gente investe em todo mundo. Então, semestralmente, a gente tem programas focados, inclusive, no em como cada vez mais se evoluir nas avaliações de desempenho, na criação de planos de desenvolvimento. Esse ano, a gente está trazendo para a liderança, pela primeira vez, o 360, o DISC, né, 360. Isso vai favorecer o quê? Eles terem ali mais uma ferramenta para eles, a partir do que eles responderem, eles vão ter as respostas ali do teu perfil, né, de quem eles são, como eles são, que momento que eles estão, e ao mesmo tempo vai poder ouvir pessoas do seu meio também dando a sua opinião, porque às vezes, o que eu acho e o que o outro acha pode ter, não necessariamente pode ter uma sinergia. E eu entendo que o mais bonito de tudo é que quando não tem sinergia, a gente buscar por que será que o outro me percebe assim e eu não me percebo? Né? O que efetivamente eu posso fazer? Ou eu quero convencer o outro? Não, eu estou feliz do jeito que eu estou. Enfim, é se apropriar. Né? Se apropriar do que é seu, dos seus interesses, dos seus valores, do que você quer. Então, como manchete, eu acho que é isso, né? Do RH, de fato, foi o meio, né? Me auxiliou nesse processo. E tudo que, em relação a isso que se aprende, não é para a empresa, é para a pessoa, ela leva para a vida. Então, a empresa tá oferecendo e, é lógico, com um grande objetivo de que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma, né? Que as pessoas evoluam na empresa. Mas se eles saírem da empresa, eles vão levar isso para a vida deles. Em vários treinamentos que a gente fez, teve um simples que a gente trabalhou muito, o poder das perguntas. E as pessoas falaram, nossa, vou levar isso para minha vida. Perguntar, por que eu tenho que saber tudo? Por que eu tenho que ter resposta para tudo?
né? Então, levar essa reflexão às pessoas de como vocês estão atuando e como vocês podem evoluir enquanto pessoas e profissionais. Legal, Exatamente, legal. exatamente. Obrigada, Débora. Aproveitando o gancho, alguém tem alguma pergunta, né? A arte de perguntar. Gostaria de trazer, às vezes, algum exemplo, perguntar, tirar alguma dúvida. Não fala todo mundo de uma vez, né? Devagar. Eu não tô vendo. Eu tenho uma pergunta, assim, eu ouvi um pouquinho de cada uma de vocês, né, o que vocês fazem. Eu entendo que o tempo é pouco, a gente poderia ficar falando aqui de muitas coisas, mas tem RHs aqui, né, de todos os portes de empresa, e eu gostaria de ouvir de cada uma de vocês. Eu sei que a gente tem pouco tempo, então o que vocês puderem, né, explorar nesse pouquíssimo tempo, mas o que dá para se fazer no sentido de fazer mais com menos? Porque RH sofre muito essa questão do orçamento, né, dessa abertura aí em relação à área de recursos humanos. Então, assim, pergunto para vocês três, o que vocês entendem de forma bem objetiva que é possível fazer mais com menos? Eu acho que essa é a nossa arte, descobrir como fazer mais com menos. Tá? Existem pequenos detalhes que fazem diferença. A gente, é lógico, busca sempre grandes mudanças, a gente quer fazer o suntuoso, é legal. Mas existem momentos em que um gesto faz a diferença no todo. Um exemplo muito simples. Um processo de desligamento é dolorido, né? É dolorido para a pessoa, é dolorido para o gestor, é dolorido para o time, é dolorido para todo mundo. Então, a gente prepara ali, né, o gestor, mune de informações, a gente fala depois com o colaborador que está saindo, e a gente tem uma prática que é agendar o exame demissional perto da casa dele. Ele não tem que voltar na empresa, ele não tem que fazer aquele percurso que normalmente ele já fazia parte da rotina. É um cuidado. A gente precisava fazer isso? Não. A gente poderia colocar como padrão ali, todo mundo vai fazer exame demissional em tal lugar. Não. A gente vai lá, pega o endereço dele, vê qual é a clínica mais próxima e manda ele para aquele lugar. Então, será que ele percebeu? Não, não precisa ele perceber, precisa a gente saber que a gente está tendo esse cuidado com ele. E esse cuidado é em todos os processos, em todos. Então, fazer mais com menos. A gente fala tanto em organização, em liberdade para agir, que a gente tem que cumprir prazos. A gente precisa fazer. Então, por exemplo, no primeiro dia, o colaborador chega, ele recebe o computador dele, os acessos dele estão prontos, ele recebe o kit lá com mouse, com mochila, com caneta. Ele recebe no primeiro dia. Ele chegou para trabalhar e a gente com ele de tudo que precisa para ele trabalhar, né? Então são pequenos detalhes, pequenas atenções que você dá e que gera, né, essa possibilidade de fazer mais com menos e engajar as pessoas. O RH não tem que fazer tudo sozinho e nem vai conseguir fazer. Então, engajar as pessoas. A gente passou a criar comitês. Agora, são os colaboradores que trazem as ideias, são eles que trazem as ações, eles que executam ações. Você está gastando dinheiro para isso? Eu estou gerando mais cabeças pensantes, fazendo, contribuindo, e eles estão se apropriando. Eu fiz parte. Então, a gente não gastou nada com isso. A gente até ganhou tempo com isso, porque a gente gerando esses comitês, né, tem pessoas para fazer algumas ações, trazerem ideias. Então, sim, é possível fazer mais com menos. A ideia é fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, se vocês fazem sempre a mesma coisa, de vez em quando pega um processinho e fala assim, como que eu posso fazer esse processo diferente? Eu posso embutir nele de diferente para que seja percebido que algo aconteceu, né, de diferente. Obrigada, Débora. Eu acho que é usar muito a estratégia do colocar o colaborador no centro, assim. Eu gostei muito do que a Selma falou da escuta, né? Porque às vezes a gente elocubra tanto coisas para fazer que às vezes o que a gente precisa fazer é simples, né?
Então, eu acho que é isso, é se simplificar e ouvir o outro. O que que vai fazer diferença para você, de fato? Vocês lembram que no passado, assim, as empresas gostavam de presentear as pessoas com uma caneta, aquela caneta, não me lembro a marca, assim, né? Montblanc. Montblanc. Ai, pensa numa coisa mirabolante para presentear as pessoas, vamos presentear, não sei o quê. E às vezes o que a pessoa quer é coisa simples. Esse ano a gente implementou esse ano na pandemia, implementou o que a gente chama de tempo presente. Sabe o que é o tempo presente? Uma folga. Então, assim, em vez de eu fazer uma festa de não sei o que lá, você vai ter este dia de Dia das Crianças, vai ter este dia para você ficar com seu filho. Gente, a pessoa ama. Você não gasta R$ 1 assim para comprar um presente e é o que se a pessoa puder escolher, ela vai escolher tempo, porque este bem não tem preço. Então, eu acho que é colocar o colaborador no centro e perguntar: o feijão tá salgado? É isso que você quer? Tira o sal. Então, acho que fazer a escuta genuína, certamente vai sair muita coisa que não vai ter custo nenhum ou custo muito baixo, com muito mais valor gerado para as pessoas do que qualquer coisa que possa se passar na cabeça do RH e da liderança. Obrigada, Carmelita. Bom, eu sigo A também. Selma já falou vários exemplos, É, mais um, Selma, por favor. exatamente isso que a Carmelita falou. Eu acho que é olhar para a sua realidade, é fazer o melhor que você pode dentro das suas condições, né? E o que que é isso? Ah, escutar o que aquele colaborador precisa. Então, o RH ele tem que estar sempre escutando a diretoria, qual é o momento da empresa, né? Como que ela tá, qual é o rumo que está tomando. Então, nós lá, eu fico muito ligada no volume que vem para o mês que vem, eu fico muito ligada com o planejamento. Então, como é que está o mês que vem? Tem volume, não tem volume? Porque isso vai depender muito de contratação e demissão. E com isso, eu vejo quais os caminhos que eu posso. Eu posso ter um investimento grande num treinamento X de liderança, enfim, uma outra coisa. Ou posso ter uma coisa mais simples, como o Dia das Crianças, que aí, o que que nós fazemos? Engajamos outras pessoas. Como o nosso grupo, a nossa equipe de RH ela é pequena e trabalha para os 3 sites, né, um grupo corporativo, então nós envolvemos outras áreas e fazemos os colaboradores trabalharem para a gente, na verdade. Então, nós fizemos o Dia das Crianças recentemente, levamos os filhos dos funcionários, uma coisa bem simples. Nós temos um projeto grande que é o Portas Abertas, que a gente atua com as crianças do ensino fundamental, mas nós decidimos trazer o grupo dos filhos dos funcionários. E, gente, isso é o salário emocional que, assim, é o maior que tem, inclusive para nós, né, que nós vemos nessa correria. Então, você vê o filho lá, e é legal, porque, assim, o gerente industrial, eu chamo ele de brucutu, né? Porque é industrial, então vocês imaginam, ele quer produção, produção, produção. E aí ele discutiu com todo mundo que ele ia parar a linha no dia, porque tinham as mães que estavam trabalhando e os pais foram levar os filhos e eles queriam que as crianças tirassem foto com as mães na linha, né? E aí minhas meninas viraram e falaram assim, eu acho que ele bebeu hoje, porque não é normal, né? O cara pedir para parar. E ele realmente, né, ele parou a linha e fez um outro trajeto com as crianças só para elas tirarem foto com as mães. Gente, assim, se o diretor olhar, ele vai falar, isso custou um pouquinho, mas é muito pouco, né? E Perto da perto, satisfação, né? exato. Então, o que eu faço mais lá é, eles falam que eu fico costurando, né? Então, como eu não tenho muito, e eu sou, como diz meu diretor, eu só dou gasto para ele, eu vou nas outras pessoas. Então, eu vou lá no planejamento, quanto tem? Oh, tá bombando esse mês. Putz, legal. Aí eu vou no outro gerente, tô pensando nisso. O que que você acha? Nossa, muito legal. Aí as minhas meninas vão nos colaboradores e falam, ó, fala lá pro seu gerente que você quer isso, que a Selma vai jogar ideia e todo mundo, né? E aí dá certo a coisa. Então, eu faço sempre mais com menos. Equipe, Não né, é? Selma? É. Ou Integração. team building, exato. Gente, porque senão eu não consigo nada, vocês não estão entendendo. E aí, a minha equipe toda faz os outros colaboradores trabalharem em prol, né? E assim, é super legal isso e o clima muda completamente. É, legal. Eu queria ter mais tempo, mas já levantaram a bandeirinha aqui que acabou o nosso tempo. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês.